poder saber se eu vivi tanto tempo sem poder olhar o espelho no fundo do rio. O que é você? Já não te lembras? Também não esqueces? Talvez fosse mais fácil não saber de nada. Bom, memórias, por onde começar? Eu não sei se isso é normal, mas eu tenho vários flashes na minha cabeça desde que eu vim ao mundo. Quando, como a casa que eu morava quando eu nasci alagava e a única preocupação da minha família toda era me manter seguro, ou das minhas festinhas de aniversário que minha mãe sempre fazia questão de fazer. E por falar na minha mãe, ela é a pessoa mais presente nas minhas memórias e na minha história. Ela engravidou de mim quando estava terminando o ensino médio. Ela gostava do meu pai, mas esse sentimento não era recíproco. O resultado disso foi uma jovem de 20 anos, mãe solteira. Ela nunca deixou de me dar amor, carinho. Eu cresci sem passar necessidade de nada. Quando eu estava prestes a completar 6 anos de idade, a minha mãe me chamou para conversar. Ela me falou que estava planejando passar um tempo fora, em outro país, em busca de uma vida melhor para nós dois. A partir do dia que ela realmente foi embora, as minhas memórias passaram a ser mais claras. Quando vi ela entrando na sala de embarque, eu abracei a minha avó e chorei. Eu não entendia muito bem o que aquilo significava, mas foi muito intenso para mim. Talvez seja a primeira vez na vida que eu senti uma tristeza imensa invadindo o meu coração. Os dias foram se passando e a tristeza e a sensação de abandono, o medo de nunca mais ver a minha mãe, tomavam conta do meu eu de 6 anos de idade. Eu lembro que conforme os meses foram se passando, a tristeza se transformou em raiva. Eu tinha raiva dela ter me abandonado. Certo dia, ela insistiu para que a minha avó me passasse o telefone. Eu aceitei. Nessa ligação, ela dizia que precisaria de mais alguns meses para vir me buscar, pois estava grávida de gêmeos e o médico recomendou repouso durante essa gestação. Mais uma vez, a sensação de raiva, dor, abandono tomou conta do meu pequeno coração de criança. Eu parei de esperá-la. Eu me lembro bem de realmente seguir a minha vida, ir para a escola, para casa e evitar pensar na minha mãe. Hoje em dia, eu entendo que essas e outras experiências que eu vivenciei ao longo da minha vida me fazem ser quem eu sou. Eu tenho 25 anos. Minha cor favorita é preto e azul. Eu gosto de filmes de drama e músicas melancólicas. Eu encontro paz no silêncio. Eu tenho medo de ser abandonado pelas pessoas. Eu tenho 25 anos. Minha cor favorita é preto e azul. Eu gosto de filmes de drama e músicas melancólicas. Eu encontro paz no silêncio. Eu tenho medo de ser abandonado pelas pessoas. Mas eu confesso que a partir dos meus 20 anos, eu tenho ressignificado tudo isso e eu não sinto mais raiva da minha mãe. As memórias, boas ou ruins, que eu tenho, elas sempre me causam dor. São como várias pílulas de dor. Várias alfinetadas. Meu nome é Letícia Pereira, eu tenho 25 anos e minhas memórias profundo. Eu acho que eu gostaria de poder dizer que eu não gostaria de ter memórias, de ter nenhuma memória. Acho que memórias são
dores que eu serei sempre obrigada a suportar, mas que vão pelo menos me ajudar a entender onde que eu estou dentro daquilo que eu quero ser. Vem com essas dores, com toda essa parte da tristeza, e que infelizmente eu acho que eu não posso, eu sou obrigada a suportar. Mais ou menos nos meus 20 anos, quando eu descobri a fibromialgia, eu tive crises muito severas. Foi um período especialmente difícil, como se todo o resto já não tivesse sido muito difícil, mas tudo ficou ainda mais difícil, porque foi um momento em que eu, mesmo sendo jovem, apresentei limitações severas e provavelmente passei a ser vista como menos útil para minha mãe, para minha família em geral, mas principalmente para minha mãe. E ela era contra que eu me tratasse. Eu lembro que eu juntei, sei lá, uns R$1.500 e com esse dinheiro eu me senti confiante, falei, não, eu não tenho apoio, eu na época estava no meio da pandemia, eu não tinha um emprego porque eu era só estudante, no meio da pandemia também ia arranjar emprego e eu estava doente, do tipo que eu não conseguia levantar da cama de tanta dor que eu sentia no meu corpo. Eu me lembro de esperar ela chegar em casa para eu pedir para ela me levar na farmácia. Eu só queria que ela me levasse na farmácia. Eu não queria que ela pagasse para mim o remédio. Eu só queria que ela me levasse na farmácia para que eu pudesse comprar o remédio. E eu lembro que ela me humilhou tanto, tanto, tanto. Ela me fez sentir tão culpada. Eu tava no meu quarto, eu lembro que eu começava a cair, assim, o meu corpo. Era um desespero tão grande que não era um desespero pra fora, do tipo, começar a gritar. É um desespero pra dentro. De, tipo, eu começava a perder a força das minhas pernas, assim, e me segurando na parede, assim, em silêncio, mas, assim, um desespero pra dentro. Que eu ia perdendo as forças, assim, por dentro. Não um desespero de gritar e de expor isso de uma forma externa, mas, assim, eu lembro. E ela falando aquilo dentro do meu quarto, assim, eu me segurando, assim, na parede e tal. E quanto mais eu passava mal, mais ela brigava comigo. Parece que era isso que ela queria. Ela queria que eu me sentisse assim, porque é assim que ela ia conseguir fazer mais. E então, quanto mais eu passava mal e quanto mais eu ficava... E aí eu ia meio que desfalecendo, mais ela brigava comigo, e mais ela gritava, e mais ela fazia eu me sentir culpada, e ela mandava eu parar, ela tinha isso, nossa. Quando eu sinto a noite. Quando a gente divide a memória entre curto prazo e longo prazo, a gente está usando o tempo nessa jogada, né? Nessa classificação. Mas a gente também pode usar outras maneiras de classificar a memória, como a gente pensa e vê no sentido da qualidade da memória também, né? Memórias boas, memórias ruins, memórias traumáticas, memórias intensas, memórias leves, tudo também que se relaciona com os sentidos, né? E o que a gente também sente no corpo. Então tem memórias que também estão cravadas no nosso corpo. Interessante a gente achar que às vezes a memória é uma coisa meio etérea, assim, só uma lembrança que está na nossa cabeça. Mas tem coisa que está no corpo, né? Uma cicatriz, uma dor, uma sensação, um arrepio. Eu acho que a memória ela expande e ela contrai também com todas as outras nossas funções e com o nosso corpo, não somente com o tempo. Falam-se aí do gatilho, então assim, um cheiro, uma cena de um filme, alguma pessoa que, não sei, me reconheço aquela pessoa de alguma situação, e isso faz com que essa memória volte, né? Que a gente pode falar, né, que é algo que está ali no consciente nosso. A gente sabe que está lá, nós temos conhecimento, pode ser que naquela hora não, mas se eu pensar um pouco isso vem.
A gente tem memórias que a gente fixa que são de momentos que não são com os afetos bons, são afetos que a gente considera ruim. Desespero, tristeza, angústia, momentos que não necessariamente tem uma coisa que você está gostando ali, né? Se a gente reduzir, né, essa qualidade de bom e ruim. A gente sabe que nada é somente bom e nada é somente ruim, né? Mas a gente também fixa a nossa memória e a atenção também nesses momentos e isso se mantém. Então, os traumas, eles estão, sim, relacionados às nossas lembranças, né? Essas memórias que ficaram registradas, né? Mas muitas vezes ele pode ter uma ação em nós, mas que a gente, né, está sentindo uma angústia, um sofrimento, só que a gente não sabe do porquê que isso está acontecendo, porque esse trauma está em algum lugar inconsciente em nós. Existe um trauma, mas ele se expressa de outra maneira, seja por isso, seja uma questão física, fisiológica, né? Nós temos, por exemplo, aquelas gastrites nervosas, crises de enxaqueca, que assim, a pessoa vai e passa por um check-up médico e o médico fala, olha, fisiologicamente você não tem nada, não tem nenhuma explicação, mas é que algo ali, né, no psiquismo dela precisa dar vazão para aquele sofrimento. E às vezes ele vai se manifestar no corpo. Eu tenho muita dificuldade para dormir. Desde criança. Muita dificuldade para dormir. E hoje eu tenho que tomar remédios muito fortes para conseguir dormir. Porque o momento em que eu deito a minha cabeça no travesseiro todas as noites é o momento em que eu não posso me distrair com mais nada. Mas para mim não é um momento de paz. É um momento mais difícil, de maior luta, de maior angústia e desespero, porque é um momento em que todas as memórias vêm à tona de uma vez. E eu me sinto afogada, eu me sinto sem ar, rodeada, imergida em milhares e milhares de memórias que eu ainda não consegui interpretar. Bom, acho que para a psicanálise, né, a gente entende que só por conta das memórias, da nossa lembrança, é que a gente se constitui como indivíduo. Que a memória é uma coisa que foi escrita, né, essas de longo prazo, ela foi escrita há muito tempo. E não foi escrita por quem você é hoje. Foi escrita, às vezes, por você, feto, embrião, bebê, criança, adolescente, e uma escrita de cada um, né, desse sujeito. Nessa etapa de formação dele, corresponde à experiência que ele estava vivendo, a intensidade e a qualidade do que ele estava vivendo. Porque se todo o sofrimento que eu já passei está no passado, se eu não tivesse essas memórias, eu não estaria sofrendo com as coisas que aconteceram no passado. São as memórias que me trazem essas dores de volta o tempo inteiro. Mas eu acho que também não seria muito viável, não sei se faria muito sentido, porque senão eu também nunca saberia de onde que eu vim e o tanto que eu melhorei em comparação com o passado. Quando eu sinto a noite, quando eu presinto amanhecer, na luz dos teus ombros, as vozes que vêm me dizer pra tudo eu recriar. Acredita que eu ainda penso em voltar lá.